Neste momento eu vou falar sobre o inferno, na tradução do Novo Mundo, que é a tradução das TJs, as Testemunhas de Jeová. E vamos utilizar um texto para ler sobre este assunto. O inferno na tradução do Novo Mundo. O combate e a doutrina do inferno ardente, como lugar de suplício eterno para os ímpios, foi o brado de guerra com que Russell iniciou o seu movimento. Ele trouxe tal ensino dos adventistas e este é mantido atualmente. A organização ensina que o inferno é um estado e não um lugar, a sepultura comum da humanidade. Por essa razão, o termo inferno não aparece na TNM e nem seu conceito. Vamos ler Mateus capítulo 25, versículo 46. Kai apelusontai rutoi eis colasin aionion, hoi ec dicaioi eis zoen aionion, hoi de dicaioi eis zoen aionion. Tradução brasileira: irão estes para o suplício eterno, colasin aionion, porém os justos para a vida eterna, eis zoen aionion. Tradução do Novo Mundo: e estes partirão para o decepamento eterno, mas os justos para a vida eterna. A organização substitui o termo grego kolasis, castigo, por decepamento, seguindo o diaglotão. Benjamin Wilson alega na nota de rodapé que tal tradução concorda melhor com a segunda parte da sentença, preservando-se assim a força e a beleza da antítese. Os justos vão para a vida, os ímpios para o decepamento, sendo cortados da vida ou para a morte. A sociedade, no entanto, defende sua tese usando essa declaração do diaglotão. Esse substantivo só aparece duas vezes no Novo Testamento grego, aqui e em 1 de João, capítulo 4, versículo 18. Hoti hophobus colasin errei, porque o medo envolve castigo. Nessa segunda passagem, a TNM usa o termo restrição para kolasis. O verbo grego kolazo, castigar, também só aparece duas vezes. Meden heuriscontes, topos kolasontai autus. Não achando motivo para os castigar. Atos capítulo 4, versículo 21. A TNM usa o verbo punir nessa passagem. A última vez que o referido verbo aparece é em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Adicus de eis remeram Christios, colazomenos terem. Reservar aos injustos sob castigo para o dia do juízo. Aqui a tradução do Novo Mundo emprega o verbo decepar. É só no contexto escatológico que a organização emprega a ideia de decepamento para se ajustar às suas crenças. A palavra inferno vem do latim infernus, que significa lugar inferior. Foi usada por Jerônimo na Vulgata Latina para traduzir do hebraico a palavra Sheol ou Sheol no Antigo Testamento, e do grego as palavras Geena, inferno, Hades, a região dos mortos. Jerônimo translitera o termo tartarol, que significa lançar ao tártaro, ao inferno, prender no inferno. Esses termos nas línguas originais da Bíblia não são traduzidos na versão das Testemunhas de Jeová, sendo apenas transliterados. O Sheol aparece 65 vezes no Antigo Testamento, significando o lugar invisível dos mortos ou habitação dos mortos.
O fato de Sheol e sepultura serem lugares profundos e invisíveis aos olhos humanos justifica, às vezes, as diversas traduções do termo, como inferno, sepultura, sepulcro, abismo, morte, nas versões de Almeida Corrigida, ARC, e atualizada, ARA. E livraste a minha alma do mais profundo Sheol. Salmo 86, 13. A Almeida Revista e Corrigida traduziu o termo por sepultura e a Almeida Revista e Atualizada por morte. Nos tempos do Antigo Testamento, tanto os justos como os injustos iam na morte para o Seol. Mas Deus remirá a minha alma do poder do Sheol, pois ele me receberá. Salmo 49, versículo 15. A Almeida Revista e Corrigida traduziu o termo por sepultura e ARA por morte. E a minha vida se aproxima do Sheol. Salmo 88, versículo 3. A Almeida Revista e Corrigida traduziu o termo por sepultura e ARA por morte. Esse termo é também usado para designar o lugar de castigo, para advertir os ímpios. Mas se Jeová criar uma coisa nova, e a terra abrir a boca e os tragar com tudo o que lhes pertence, e vivos descerem ao Sheol, sabereis que estes homens desprezaram a Jeová. Números capítulo 16, versículo 30. A Almeida Revista e Corrigida traduziu o termo por sepulcro e a Almeida Revista e Atualizada por abismo. Os iníquos hão de voltar para o Sheol, todas as nações que se esquecem de Deus. Salmo capítulo 9, versículo 17. A Almeida Revista e Corrigida e a Almeida Revista e Atualizada traduziram o termo por inferno. Como ovelhas são encurralados no Sheol, a morte os pastoreia. Os justos dominam sobre eles de manhã, a sua formosura consumi-la-á o Sheol, para não ter mais lugar onde habite. Salmo 49, versículo 14. A Almeida Revista e Corrigida traduziu o termo por morte, e a segunda por sepultura. A Almeida Revista e Atualizada, ambas por sepultura. A tradução brasileira translitera o referido termo, exceto em 1 Reis, capítulo 2, versículo 9. O termo aparece 2 vezes. Salmo 141, versículo 7, Provérbios 30, versículo 16, Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, Cantares de Salomão, capítulo 8, versículo 6, traduzido por sepultura, e em Isaías, capítulo 7, versículo 11, por profundeza. A Septuaginta traduz o termo Sheol 60 vezes por Hades. O Hades aparece 10 vezes no Novo Testamento. A ideia de lugar ardente de tormentos para os iníquos está presente somente em Lucas capítulo 16, versículo 23. Mas como local provisório até o dia do juízo final em Apocalipse capítulo 20, versículos 13 e 14. Nos clássicos da antiga Grécia, Hades era o nome do deus do além, Hades, o rei dos mortos. Na Odisseia de Homero e na Teogonia de Hesíodo, o termo é descrito como o mundo ou habitação dos mortos. Todo o canto 10 da Odisseia trata da visita de Ulisses ao Hades. Lá ele se encontra com alguns de seus companheiros, habitando como sombras, que morreram na guerra de Troia. Fosse essa a palavra escolhida pelos 70 para traduzir 60 das 65 vezes em que o termo Sheol aparece no Antigo Testamento hebraico.
A opção de se transcrever o termo Hades, não traduzindo, ajuda a evitar influências pessoais, muitas vezes inevitáveis, numa tradução por causa da variação de significados, ainda que estes sejam muitos próximos. A Geena é a forma grega da expressão hebraica Gehinnom, Vale de Hinnom, de onde se originou o termo grego Geena, mas não aparece na Septuaginta. Segundo a descrição bíblica, esse era o nome de um vale localizado no sul de Jerusalém. Josué, capítulo 15, versículo 8. Nesse vale eram sacrificadas crianças em ritual pagão no lugar chamado Tofete, que significa altar, lugar onde alguns reis de Israel sacrificaram a ídolos. O rei Josias, porém, fez uma devassa no local, fazendo dele um lugar de lixo. Josué capítulo 15, versículo 8. Jeremias capítulo 7, versículo 31. Segundo Reis capítulo 23, versículo 10. Um estudo do pensamento do povo judeu do período do Segundo Templo, 517 a.C. a 70 depois de Cristo, mostra que o mundo judaico contemporâneo de Jesus cria que a Geena era o lugar onde os ímpios receberiam como castigo o sofrimento eterno. Desde os dias de Josias, o local foi transformado num depósito de lixo, onde o fogo ardia continuamente. Por volta do século I a.C., surgiu um significado metafórico que separou a Geena da localização geográfica, mas manteve sua natureza de fogo, e dessa forma Geena por si só tornou-se inferno. No Novo Testamento, a palavra aparece 12 vezes. Delas, somente em Tiago 3,6, o termo não é usado metaforicamente como o lugar ardente do julgamento escatológico. Mateus capítulo 5, versículos 22, 29, 30, 10, 28... capítulo 10, versículo 28, capítulo 18, versículo 9, capítulo 23, versículos 15 e 33, Marcos, capítulo 9, versículo 43, versículo 45, versículo 47, Lucas 12, versículo 5. Propriamente dito, o lago de fogo mencionado em Apocalipse capítulo 19, versículo 20, capítulo 20, versículo 14, versículo 15. A tradução brasileira não verte o termo, translitera todas as 12 vezes em que aparece no Novo Testamento, mas as versões de Almeida, tanto a corrigida como a atualizada, e a versão revisada da tradução de João Ferreira de Almeida, de acordo com os melhores textos em hebraico e grego, traduzem por inferno. O termo Tartarol no Novo Testamento só aparece em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, traduzida por inferno na tradução brasileira. Pois se Deus não poupou a anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou aos abismos de escuridão, para serem reservados para o juízo. Pelo fato de aparecer só uma vez, é necessário recorrer aos escritores clássicos para se saber seu significado. Na literatura latina, o Tártaro representa o mesmo que o Hades significava para os gregos. Virgílio, na Eneida, descreve a descida de Enéas ao Tártaro, de forma semelhante à de Ulisses ao Hades, descrita por Homero. Os gregos consideravam como lugar subterrâneo
mais baixo que o Hades. Os gregos consideravam como lugar subterrâneo, mais baixo que o Hades, onde o castigo divino era aplicado. Segundo o Novo Dicionário da Bíblia, é o termo clássico para indicar o lugar de punição eterna. O objetivo da transliteração de todos esses termos na tradução do Novo Mundo tem por objetivo negar a doutrina da condenação eterna dos ímpios no inferno ardente, pois essa é sua crença, cuja inserção é evidente no texto das escrituras gregas cristãs, como visto acima, nas passagens que o corpo governante adulterou em Mateus capítulo 25, versículo 46 e 2 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Outras versões transliteraram essas palavras, mas para evitar ambiguidades e influências pessoais, pois em nenhuma delas há tentativa de negar a doutrina do inferno ardente. Diante do exposto, fica claro que a Sociedade Torre de Vigia considera-se a única religião verdadeira da Terra. Sem ela não é possível o ser humano ser salvo. E a tradução do Novo Mundo é a única tradução verdadeiramente autêntica das Escrituras. Porém, outra fratura exposta é que os fatos mostram que a história dos testemunhas de Jeová é cheia de contradições, a começar pelo seu fundador, que criticava as religiões organizadas e, no entanto, fundou uma organização. O movimento foi liderado por um pastor que não era pastor, por um juiz que não era juiz, por um irmão que ensinou a seu povo a cortesia no trato e no diálogo com as pessoas, e por um mestre de erudição obscura. Os fatos, porém, falam por si mesmos, apresentando evidências contra as pretensões do corpo governante. Bom, o assunto era sobre a Bíblia, no que ela diz respeito à doutrina das penas eternas. Então, a palavra para sepultura no grego é mnemeion, a palavra hebraica é kever. Nenhuma dessas palavras são correspondentes a Hades ou Geena ou Sheol, pois no Sheol, no Hades ou na Geena só iam as almas das pessoas, enquanto que no Kever ou no Mnemeion só ia os corpos das pessoas. É a sepultura. Eles dizem que Hades é a sepultura comum da humanidade, que o inferno é a sepultura comum da humanidade. Eu creio o contrário. Creio que o inferno é o lugar onde as almas dos ímpios impenitentes são lançadas para serem castigadas até o juízo final, onde o próprio inferno será lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E a palavra grega Geena corresponde ao lago de fogo, o verdadeiro inferno, onde o próprio Hades será lançado um dia, depois do juízo final. Que Deus nos ajude a termos uma compreensão correta da sua palavra, para não cairmos em erros que possam cobrar caro de nós, ao ponto de levar-nos à perdição eterna. Amém.